O orgulho é lá em cima. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Perguntar, aqui no nosso SEAC, né? Onde nós fazemos aqui um bate-papo aberto sobre espiritismo, de forma descontraída, onde nós tentamos responder alguns questionamentos, algumas dúvidas das pessoas de casa, as pessoas que frequentam o SEAC, e que geralmente, muitas vezes as pessoas frequentam e acabam tendo muitas dúvidas e não conseguem saná-las no dia a dia, né, nos trabalhos, não há tempo, ou por vergonha, ou algum motivo qualquer. E por isso nós criamos esse bate-papo aqui, né, e já estamos fazendo já fizemos algumas vezes e tem sido bem bacana. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje nós trouxemos aqui dois convidados que vieram aqui da mocidade da Usilapa, né? Depois vou pedir para eles se apresentarem aqui para vocês. E a gente vai fazer algo um pouco diferente hoje. Hoje a gente não vai pegar as perguntas da caixinha de perguntas, né? A gente vai deixar para a próxima. Mas a gente vai fazer um bate-papo aqui com eles. Mas o pessoal que está em casa e que tiver algumas perguntas, podem mandar que a gente tenta responder ao final do nosso evento aqui, tá certo? Então vamos fazendo uma oração de abertura aqui, nos pedindo para que todos, se puderem, fechem os olhos, vamos nos concentrando, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez, aqui, com o apoio do plano espiritual dessa casa, vamos pedindo auxílio para que esse trabalho, como todos os outros, seja proveitoso, que saibamos aproveitar cada palavra, cada ensinamento, deixar fluir, compartilhar ideias, sentimentos, emoções, e que saiamos daqui um pouco melhores e com muita vontade de colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e hoje, como eu disse, né, nós temos aqui dois convidados que vieram da mocidade da Usilapa, e a gente queria conversar com eles a respeito, né, dos desafios da juventude espírita, né, os desafios que a juventude espírita enfrenta, né, com esse mundo da atualidade, né, os desafios da materialidade, como que a gente consegue conciliar o espiritismo, não só o espiritismo, né, mas tentar a gente pensar aqueles que estão fora também, ou que estão em outras religiões, aqui é mais fácil para a gente falar sobre o espiritismo, né, qual a dificuldade de se comprometer com algo, né, com tantas coisas talvez mais atrativas aos olhos da juventude, né? Mas antes disso, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, pra gente, falassem um pouco de vocês, como vocês conheceram o Espiritismo, como que o Espiritismo entrou na vida de vocês. Então, com vocês a palavra. Tá bom, prazer, eu sou o Alan, quero agradecer aí pelo convite de participar aqui dessa roda de conversas. Então, eu frequento o Espiritismo desde pequeno, né? Meu pai é espírita e minha mãe ia comigo na barriga, grávida, eu tomava passe na barriga da minha mãe, já, lá no Batuíra. Então minha vida sempre foi pautada no espiritismo, né? Essa religião. E desde então eu frequento, né, o Batuíra, fiz evangelização e atualmente sou um dos dirigentes da mocidade lá do Batuíra. Frequento já a mocidade já há 10 anos, comecei com 17, né, na mocidade lá. Então eu fiz todo esse processo, né, de evangelização, de conhecimento, e é realmente notável, né, assim, o que ele comentou aqui, né, sobre os jovens, né, porque eu conheci muitos jovens no decorrer da minha vida espírita, né, e inclusive na evangelização, e muitos deles não permaneceram, né, e a gente está aqui, eu e o meu amigo que vai se apresentar depois, para conversarmos com vocês um pouco sobre isso, para passar um pouco do que a gente tem, né, de perspectiva, de ideias, para tentar melhorar isso. Então eu vou passar a palavra agora para o meu amigo aqui.
Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu tenho 20 anos, também sou lá do Espírita Batuíra. E todo mundo fala, tem aquela frase clássica, né? Que a gente conhece o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor. Eu também tive a oportunidade de vir pelo amor, de nascer numa casa que já era espírita. E, na verdade, meus pais nunca obrigaram que a gente frequentasse, que a gente fosse espírita, mas o exemplo, o ter essa companhia através do trabalho dele sempre foi muito inspirador. E quando eu era pequeno eu dava muito trabalho para os meus pais. E ao invés de poder agir como pais rígidos e dar broncas, eles na verdade só me tratavam com mais amor e me aproximavam da casa espírita, que me acolhia e era o único lugar que eu podia realmente ser eu e me encontrar. Então, esse sentimento com o espiritismo, com a casa espírita, foi desenvolvendo 100% pelo amor. E depois, o centro que eu frequentava era muito longe de casa, eu do ensino médio e na época de escola eu parei de frequentar por conta da distância. E aí chegou a oportunidade da dor. Os caminhos da vida, não sabe, a gente se desvirtuava pelos prazeres da juventude, que é como diz Jesus no Evangelho. E aí Jesus sempre abre a porta da casa espírita e convida a gente para reencontrar ele. E vim aqui, desde acho 2 anos eu estou no Batuíra e tem sido um novo começo de uma nova vida. Legal, legal. E aí entrando no tema principal aqui, né, que a gente se propôs, a gente queria saber de vocês o que vocês acham que mais dificulta, né, pro jovem ingressar na casa espírita, pro jovem se interessar por uma filosofia, por uma religião, por mudar de vida, né? A gente começou esse bate-papo aqui, a ideia era tentar trazer um pouco mais de jovens para casa, né? Porque a gente, como vocês podem ver, a gente está numa casa pequena e outros jovens, jovens há mais tempo. A gente tem alguns jovens há mais tempo, mas como que a gente tem uma dificuldade de trazer pessoas um pouco mais jovens do que estão aqui, né, dona Dilma? E aí por isso o Caio, né, o pessoal teve a ideia de a gente fazer essa tentativa aqui, esse novo evento, né? E aí a gente queria saber de vocês, o que vocês acham que ajuda, o que vocês acham que afasta, as dificuldades, os desafios. Então, eu vou partir aqui, como eu comentei no começo, né, sobre isso, né? Eu frequento desde pequeno, então muitos pais levavam seus filhos para evangelização, para o centro lá, Batuíra, e muitos deles ficaram comigo lá desde até o final, né? Porque a gente tem até a premocidade lá, que digamos que o pai pode levar, que é até os 16 anos, né? Então, assim, eu também nunca fui forçado aí, nem nada. Meu pai sempre me levava, né, pra eu conhecer, mas nunca fui forçado, né? Nunca, né? Só que eu sinto que, às vezes, tem jovens que estão lá que não queriam estar, mas os pais levam, né? Acho que isso é padrão, recorrente, né? E, assim, poucos são aqueles que realmente se engajam e querem realmente estar na mocidade ou ser voluntário mesmo, né? Porque a mocidade espírita nada mais é do que voluntário. Porque você vai lá, você não precisaria necessariamente ir lá. Você vai porque você realmente quer. Essa é a diferença da mocidade para a evangelização. Lá o seu pai pode levar você, essas coisas, né? Então, assim, muitas pessoas que eu conheci, não os vejo mais no espiritismo. Né? Não os vejo mais. Mas assim, a situação não tá tão feia assim quanto eu tô descrevendo. Não tá, mas a gente tem que ter consciência de que, assim, o nosso papel, né, como pai, como mãe, né, ou até, que tem alguma criança, um jovem em casa, é importante apresentá-lo, né, porque é aí que começa o trabalho, plantar a semente, né, a semente vai estar plantada, isso é fato, né, a semente vai estar plantada, não tem como a gente tirar essa semente deles, só que às vezes ela não germina, ou demora para germinar. Exatamente. Aí já é individual, né? Aí já é individual. Só que como que a gente pode tentar ajudar essa florzinha a germinar? Para que ele se sinta bem e queira vir para o centro. Queira ajudar o centro. Queira ser voluntário no centro. Né? É por isso que eu e o Gustavo, né, conhecemos recentemente
esse movimento espírita jovem, que faz enormes eventos, que reúnem inúmeros jovens. Jovens como a gente, que são engajados com a doutrina, que se preocupam e estudam mesmo. Preparam eventos a gente fica 3, 4 meses preparando evento para as pessoas, para os jovens. Então, assim, eu diria que uma porta de entrada, uma porta de como fazer com que o jovem queira participar mais, é dessa forma, indo em eventos. Só que só o evento não basta também, porque só ir em evento é uma coisa, frequentar o centro é outra. Né? Frequentar o centro, vir, é outra coisa. Agora, partindo um pouco do ponto da nossa mocidade. Percebemos que, na nossa mocidade, a gente teve um grupo muito forte, né, esses últimos anos, por causa do vínculo que nós criamos lá dentro. Né? E esse vínculo se transformou realmente em vontade e trabalho para casa. Então, a gente tem muitos exemplos lá na Mocidade Batuíra, de jovens de 25, 27, 20, 21, 22, que participam ativamente dos trabalhos da casa. Né? Tanto mediúnico, tanto quanto caridade, né? Eu sei que mediúnico também é caridade, mas no sentido tipo de ir lá na Brasilândia, que é uma unidade que nós temos lá que presta serviço de caridade assistencial, né? Para a comunidade da Brasilândia, que então o Gustavo, eu, mas outros jovens lá participam disso, então vão todo sábado lá de manhã participar. Né? Então, assim, eu diria que o principal foco nosso, assim, da Casa Espírita, é tentar fazer com que o jovem sinta-se atraído para cá e, lógico, ele quer sim aprender, ele quer sim discutir o espiritismo com outros jovens, ele quer isso. Mas talvez de começo não. De começo ele quer fazer amizades. Ele quer ter um outro espaço que ele possa ser ele mesmo, conversar com outro jovem, do que propriamente estudar. Porque a gente vem aqui, senta, estuda e depois vai todo mundo para sua casa. Não tem que ser assim. Se for assim, é uma maneira ruim de as coisas andarem. Se a gente conseguir formar uma amizade entre os jovens e, né, os voluntários, não estou dizendo para vocês que toda vez que vocês vierem para cá tem que sair e comer ou marcar uma coisa, mas é muito essencial que isso aconteça para que crie esse vínculo. E esse vínculo se transforme em responsabilidade de vir para cá e de vontade de vir para cá. Né? Eu diria isso que eu e o Gustavo percebemos durante todo esse tempo que a gente está responsável pelo DM Lapa e essas coisas. Né? DM Lapa, inclusive, a gente não falou, né, mas é Departamento de Mocidade da USE, né? O Bruno comentou. E a gente iniciou essa linda tarefa, né, de tentar ajudar e tentar regulamentar, né? Porque já existem mocidades aqui na Lapa que estavam desconectadas. A gente está tentando trazer essa conexão de volta, né? Tentar buscar para que isso seja viável de novo, né? Para que a gente possa realmente fazer intercâmbios, né, entre mocidades, entre centros, para não haver mais essa desconexão entre os centros, né, Batuíra, 3 de Outubro, aqui, tantos outros que tem aqui, Montajubá, tudo isso. Você falou uma coisa bem interessante, essa questão do vínculo, da conexão, talvez seja uma resposta para uma outra situação que a gente vem vendo nas casas espíritas, que não só a ausência dos jovens, mas a ausência em geral, do público em geral, né? Entre trabalhadores, entre frequentadores, a gente vê uma grande diminuição de frequentadores, e talvez seja um ponto essa questão da falta de vínculo mesmo, até entre a gente mesmo, né? Entre nós trabalhadores. Eu sinto que depois da pandemia, isso piorou até um pouco. As pessoas se isolaram cada vez mais, né, em casa. E talvez seja um dos motivos. Sim, exatamente. Então, assim, acho que tudo para funcionar tem que ter um certo vínculo. Porque, assim, vocês vêm para cá, obviamente, porque vocês querem estar aqui. Mas também porque vocês se conhecem e se gostam, imagino, né? E isso que também é o alicerce para que isso se mantenha. Porque se daqui ninguém gostasse um do outro, ninguém ia vir para cá.
Por que eu ia vir pra cá se eu não gosto do cara ali? Por exemplo, o Caio, eu tô vendo o Caio ali. Eu não gosto do Caio ou de alguém. Por que eu viria pra ver o Caio? Né? Só um exemplo, tá? Não é? Eu tenho que gostar das pessoas que estão aqui. Eu tenho que ter um mínimo de vínculo com elas pra eu querer vir pra cá. Não é? É lógico que a vontade, a disciplina, ela nos ajudam também a vir, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades. Mas dá um impulso melhor quando você se sente aqui acolhido, se sente parte do grupo, não é? E eu gostaria de também fazer uma reflexão com vocês. Por exemplo, eu sei que é muito bom ter jovens na casa espírita. É muito bom. A gente vê que eles estão participando, que eles estão vindo. Mas vamos pensar o seguinte, vocês já foram jovens também. Vocês participavam da mocidade ou de alguma coisa? É. Eu quero isso, tipo assim, eu quero que vocês entendam, eu acho que assim, é lógico que a gente quer ver jovens na casa espírita. A gente quer ver. Mas eu acho que o mais essencial de tudo é saber que vocês também já foram jovens e hoje vocês estão aqui no centro espírita. Hoje vocês estão. Porque lá no fundo, lá no passado de vocês, alguém plantou uma sementinha em vocês e vocês voltaram para cá. Eu acho que o papel da mocidade, o papel do centro, é lógico, tentar sempre trazer jovens, sempre que puder. Né? Entender que a mocidade é um processo transitório, porque depois esse jovem vai ficar mais velho e ele tem que participar das reuniões da casa, de ser voluntário. Né? Mas só de plantar a semente, pode ser que com 30 anos, com 40 anos, essa pessoa que era jovem, que não veio, falou, pô, eu devia ter ido mais cedo e volta. Que é o que acontece com muitas pessoas, como o Gustavo falou, pela dor ou pelo amor. Né? Às vezes a pessoa já conhecia a doutrina, sabe que existe, mas nunca deu a atenção necessária que precisava. E aí volta, e vou dizer para você, isso é uma perda? Não. Isso é uma perda. A pessoa não frequentou a juventude dela. Mas agora com 40, com 50, ela está frequentando. Eu não vejo como uma perda. Trabalhadores da última hora. Exatamente. Não é? Mas assim, lógico, nós queremos fomentar para que cada vez mais jovens participem e estejam na casa. Exato, iniciem mais cedo. Mas a gente tem que entender que nós não temos, às vezes, o controle de fazer com que esses jovens todos venham, que vai depender deles individualmente. Cada um a seu momento. Tá? Eu vou dar uma passada aqui pro Gustavo, que quer falar um pouquinho. Eu tô falando demais aqui, né? Se quiser complementar alguma coisa. Cara, eu deixei ele porque tá maravilhoso essa coisa. Tá bom? E tá ótimo, né? Fala aí. Vocês acham que o que a casa espírita oferece hoje, isso afasta mais ou atrai? Ou a gente não tem que se preocupar tanto com isso, né? Porque, às vezes também a gente pode acabar querendo, como que eu posso dizer? A gente querer mudar demais as coisas para atrair e acabar desvirtuando um pouco, né, o propósito. E talvez, será que a gente precisa se preocupar tanto se aquele jovem ele não quer vir? Ou a gente precisa mudar algumas coisas? Certo. O que você acha, Eu Gustavo? não sei se essa pergunta ficou... Puxa. Não sei se a pergunta ficou muito confusa, mas... Eu acho que até foi engraçado que antes a gente estava conversando com o Selim e a gente falou, existe a ideia de que a gente deve preservar os valores, a moral, a doutrina e os seus conceitos, mas os métodos, eles vão se revolucionando com o tempo. E eles vão mudando para melhor. Essa é a evolução que a gente vê cotidianamente. Allan Kardec fez a codificação ali, os 5 livros, depois na revista Espírita ele já falou, não, aqui ó, apaga aqui já não faz mais tanto sentido, aqui ó, eu acho que a gente pode mexer para cá. Porque existe essa evolução. Ela é comum, mas os princípios, os valores morais, eles sempre prevalecem. Mas os métodos devem mudar. Então, acho que assim, quando você pergunta o que as casas espíritas estão fazendo é bom, ou a gente deve se preocupar e como fazer para melhorar, eu acho que são perguntas corretas. Eu acho que sim, a gente deve se preocupar, a gente deve pensar o que a gente pode fazer e entender, primeiro, por que a gente está fazendo. Por que a gente precisa trazer jovens, crianças, adultos, por que a gente deve aproximar as pessoas da casa? A gente teve uma discussão um pouco tempo atrás, se a gente fazia um evento que era um pouco mais fechado, aqueles jovens que realmente estavam firmados com o espiritismo, ou se a gente fazia um evento que era mais aberto, acolhesse pessoas que quisessem vir visitar, e que não tivesse nenhum tipo de restrição, nenhuma barreira de entrada,
de forma a acolher e ingressar eles no nosso meio de convívio. E foi muito fácil notar que é muito melhor que a gente abrace mais gente no nosso meio e que a gente leve os conceitos da doutrina pelo amor, do que a gente fique com uma pureza doutrinária que se trespasse para os métodos, que a gente se fixe nos métodos. Então que a gente fique com métodos rígidos de como a gente deve estudar, de como a gente deve trabalhar, e que acabe afastando pessoas que vêm para mudar. E às vezes mudanças que elas vêm para nos fazer questionar o que a gente está fazendo, quem a gente é, e que é nessa mudança, nesse desconforto, nessa fuga da zona de conforto que está a nossa evolução. E essa instabilidade, a gente está o tempo todo se olhando, se mudando, é exatamente o processo de evolução. Ninguém evolui sem a gente ficar olhando os nossos erros, se questionando. E sempre que a gente pensa, não, agora já tá bom, vem algo que a gente descobre e fala, não, tem mais isso que precisa mudar. Então, assim, hoje a gente percebe nas casas uma necessidade de trazer mais jovens e crianças, porque muitas casas espíritas estão diminuindo o número de pessoas. A gente teve o censo de 2022 que diminuiu em 0,3 pontos percentuais o número de espíritas no Brasil. A gente tem casas espíritas com relatórios do Conselho Federativo Nacional, é isso? O da FEB, falando que o número de espíritas diminuiu nas casas espíritas e a idade média dos frequentadores está aumentando. Então, essa preocupação com a faixa etária e com os novos ingressantes no espiritismo, ela está cada vez maior. E a gente sabe que a espiritualidade não nos abandona. Isso está acontecendo, existe algo, a espiritualidade está pronta ali para nos dar os mecanismos para mudar esse cenário e trazer mais gente, porque o espiritismo não vem para necessariamente ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, a nossa moral, a nossa forma de lidar, o conhecimento da mediunidade, da reencarnação, vem para ser o futuro, mesmo que agora outras religiões retomem a acordar isso. Então, assim, quando a gente pergunta como que a gente traz para dentro da casa espírita, a gente muitas vezes pensa, então, de trazer os jovens, trazer as crianças. Quando você perguntou, Bruno, o que mais afasta, acho que a gente foi no ano passado, no final do ano passado, no encontro em São Carlos que reunia dirigentes, foi organizado pela USE, de todo o estado, de casas espíritas e de mocidades, para discutir exatamente isso. Como que a gente traz jovens para casas espíritas? E a gente, meu senso de engenheiro tenta dividir as coisas em padrões, então, no aspecto das crianças, que a gente percebe com os pais espíritas, a gente tem amigos que têm pais hiperfrequentadores e que bem que pararam de frequentar a casa espírita. E a gente ficou tentando estudar qual que era essa diferença que fazia com que alguns jovens ficassem, como o Alain, e alguns jovens saíssem para ter até um ranço do espiritismo. Isso é triste de dizer, mas eu vejo amigos que estudaram comigo que não... Os pais são mega frequentadores da casa, mas que trazem para o espiritismo um sentimento ruim da religião. E a grande diferença que a gente encontrou para as crianças era que a gente via alguns pais que iam e deixavam os filhos em casa sozinhos, passavam vários dias da semana na casa espírita e deixavam os filhos sozinhos, passavam um tempo longe. E os filhos criavam um sentimento de, poxa, que religião é essa que afasta meu pai de mim? Que religião é essa que meu pai não me entende? Que fica tentando me explicar coisas que eu não vejo. É o contrário. E os filhos que ficam tomados pelo exemplo, Caio. É os filhos que os pais vão no trabalho voluntário, levam os filhos. Por mais que os filhos nem ajudem tanto, às vezes até atrapalham. Mas eles são tomados pelo exemplo de ver, olha, meu pai e minha mãe, tô passando tempo com eles. Nossa, eu era aquela criança que vinha no centro espírita fazendo birra, falando que odiava aquele lugar, a moral cristã. E hoje, depois, nos últimos anos, eu amava, era o meu melhor dia da semana. Era o dia que eu vinha pra cantina pra comer coxinha. E exatamente, criar pra criança essa sensação de que a casa espírita não é um espaço ruim, não é um espaço chato, não é um espaço que afasta ele da família dele, mas é um espaço que une, que dá amor, que ele se diverte com os amigos. São esses vínculos, essas memórias que ficam guardadas, que pra criança é o que fica. E pro jovem? Ah, todo mundo aqui já foi jovem, né? Nossa, é o senso de que você consegue mudar o mundo. E é óbvio, o mundo é seu pra você mudar. E quando a gente tem no final da Gênesis, no último capítulo, sobre a geração nova, ele fala, né? A geração nova vem pra mudar. Ela vem pra construir um mundo novo. Toma então e trabalhe, toma esse ar e vai construir esse mundo. Mas Kardec não escreveu isso no ano passado, falando de quem tá vindo agora. Kardec escreveu isso no século XIX. Toda a geração nova que ele escreveu já passou. E já passou há séculos. Então tudo isso já é geração nova. Já foi. Alguns já até voltaram, não é? Então o sentimento que fica a gente tem nessa geração nova a oportunidade de mudar.
E não só a oportunidade, mas com uma oportunidade vem o dever. Se a gente tem a potência, a gente tem a responsabilidade de mudar. Então o que a gente questiona, que a gente vê muitos jovens, eles frequentam a casa espírita buscando entendimento, compreensão, mas a oportunidade de ter o protagonismo do trabalho. Nossa, como incomoda a gente ver em alguma casa espírita e fala, não, a gente aproxima o jovem, olha, eles carregam as cadeiras do passe, eles entregam a água fluidificada. Então assim, isso não é dar o protagonismo pro jovem. A gente comentou uma vez tem um jovem que hoje tem 37 anos também aqui, por enquanto. Acho que chama Júlio Sena aqui de São Paulo. E ele frequentou o movimento da juventude espírita e ele se tornou palestrante espírita, até focado na juventude, e ele visitou o Brasil todo. E ele tem um podcast no Programa Interpretando. Foi o primeiro canal de YouTube espírita, por sinal, de jovens, lá em 2010. E falando sobre... Ele tinha visitado o Brasil, veio no movimento da juventude e ele falou, eu vou estudar o que dá certo e o que não dá. Foi aí que ele encontrou a palavra vínculos que ela falou. E ele conta a história de uma casa que falava assim, eu vou trazer os jovens de qualquer jeito. Depois eu doutrino eles, mas eu vou trazer eles de uma forma divertida. E ele aproximava os jovens da casa, porque a casa estava acabando, os frequentadores estavam morrendo, os frequentadores estavam parando de trabalhar, e a casa estava ficando sem frequentador. E ele falou, eu vou trazer os jovens. E ele começou a colocar mesa de ping-pong, videogame, e ele falou, eu quero jovem. Porque depois ficando aqui, eles criam um meio de convivência com os seus vínculos, não saem mais, e a gente cria uma família aqui dentro. E assim foi. O número de trabalhadores cresceu de uma forma exponencial, e os jovens não só passaram a ser frequentadores, mas começaram a liderar projetos da casa. Projetos de ação social, projetos com o passe, porque a gente tem muito essa ideia de que o jovem não consegue. Mas eu gosto muito, pra mim, eu sempre me emociono quando eu leio, tem um trecho, um capítulo do livro A Luz do Consolador, da Ivone Pereira, que fala aos jovens espíritas. E ela conta que essa potência, ela é total nossa. E a gente tem a responsabilidade de mudar o mundo. A gente não pode ficar na inação e não pode aceitar ficar igual aos outros jovens no prazeres, no que todo mundo faz. E ela fala, a idade não é um empecilho. E ela começa a citar inúmeros jovens de pouca idade mesmo, que foram significativos na história da humanidade cristã. Vários dos evangelistas, vários dos apóstolos de Jesus tinham menos de 25 anos. A gente já teve figuras históricas que chegaram a ter menos de 20 anos, isso é assustador. Mas pensar que essa potência sempre esteve com a gente. Perfeito, ela cita exatamente o ano da Arca. Apóstolo João. E quantos não foram, e que ainda são, que estão aqui para trabalhar e para transformar, mas que são cessados pela raiz. Então o nosso convite, Bruno, é talvez, se a gente quer essa potência se transforme, que a gente abra as portas e dê a oportunidade para eles trabalharem. Você falou uma coisa interessante. Geralmente sempre tem esse conflito geracional, né? Todas as gerações eu acho que passam por isso, né? Você falou os jovens de hoje, mas todo mundo fala isso, né? Os jovens de hoje são assim, são assados, e todas as gerações têm esses conflitos. Se a gente for pegar a geração passada, os pais deles devem ter falado, nossa, essa geração não sabe pegar uma enxada. Mas eles não precisam fazer isso hoje, né? Esses jovens de hoje não sabem fazer uma conta de cabeça, mas não precisa. Pode fazer na calculadora, né? E hoje a gente está aqui com inteligência artificial e inteligência artificial otimizando as coisas, fazendo mais coisas que a gente não precisaria estar fazendo, né? E as gerações anteriores devem estar olhando e falando, não, essa geração não consegue. Eles não vão dar para nada, né? E eu acho que a gente não pode entrar nessa, né? De não confiar que as gerações mais jovens vão dar conta do recado. Eles vão dar conta de algum jeito, né? Eu tô com 37, né? Comentei com vocês e já não sou mais a geração jovem. A geração jovem tá com vocês, tá até depois de vocês, tá abaixo de vocês, né? E às vezes a gente olha para eles e fala, será que eles vão conseguir? Mas vão, né? Sempre conseguiram, né? E são eles que vão governar a gente em breve, em pouco tempo, e vai dar certo, né? A gente precisa realmente desse voto de confiança que você falou, né? Em todas as áreas, inclusive na casa espírita, né? A gente deixar que... E eu acho que aqui
puxando um pouco a sardinha pra gente, eu acho que aqui a gente dá até a liberdade. A gente deixa que aqueles que acabaram de se formar, que eles sejam, que eles participem, que eles participem naquilo que eles quiserem, né? Eu acho que o que tem sido mais difícil ultimamente é o comprometimento, a vontade, né? E acho que tá mais nesse sentido. Então, eu gostaria de falar, é o que você falou, assim, e o Gustavo também, né? Comprometimento. Mas assim, o jovem às vezes ele quer vir, ele vem com ideias, né? Muitas ideias. E essas ideias não podem também ser descartadas assim de uma forma ríspida, né? É lógico que vai ter um conflito geracional, né? Então, assim, até eu e o Gustavo, né? Eu e o Gustavo somos geração Z, né? Já tem outra geração já, totalmente nova, né? E já existe um certo, não posso dizer assim, uma quebra, né? De uma barreira, assim, né? Para se comunicar, para, sabe, sim, para se entender, para agir, né? Então, assim, a gente sabe que nas casas espíritas vão ter sempre essas ocorrências, né? De, tipo, gerações diferentes conversarem uma com a outra, né? E eu sei que é muito complicado mesmo. Eu tive um período na minha da mocidade que eu fui um pouco rebelde também. Eu vou explicar um pouco do meu relato para vocês entenderem. Então, eu comecei muito cedo na mocidade, com 17 anos, né? E na sala que eu tava ali, na turma que eu tava, eu me senti muito deslocado. Porque era eu e mais uma amiga minha também veio da evangelização, que ela vinha pouco, não vinha tanto. Então, eu que ia mais. Só que eram pessoas assim, com já 25, 26, 27, né? Um grupo fechado, né? E isso me deixou um pouco assim assustado no momento. Eu segui ainda, fiquei em 2 anos. Mas aí veio a faculdade. Né? Veio a faculdade, eu estava estudando para passar na faculdade e tal. Isso também tomou meu tempo e eu acabava deixando de ir também na mocidade. Mas aí, lá na mocidade do Batuíra, a gente tem, em agosto, a gente tem um evento chamado Mês do Moço. Que é muito legal esse evento, inclusive, que dá para adotar em casas espíritas, que tem jovens, que é fazer o jovem falar, dar a palestra. Então, lá a gente tem as palestras de domingo, né? E no mês de agosto, que é o mês do moço, da mocidade, esses domingos são reservados para nós jovens da mocidade falarmos, né? E aí, nesse momento que eu estava lá, nessa época eu tinha 19, já pulei um pouquinho, né? Estava com 19 anos. Uma das dirigentes falou assim: Alan, você precisa falar lá. Você precisa falar. Você está na idade já de falar, você tem que falar. E eu já fiquei aqui, como? A ansiedade bateu, eu falei: o que eu vou falar? Vou embora. Exatamente. É isso. Sumi. Aí veio a pandemia atrapalhou realmente todo mundo. Fui voltar só no finalzinho de 2020, remoto. Essa dirigente já tinha saído, né? Também as cafedeu o que aconteceu com ela. ela me botou pressão, graças a Deus, botou pressão em mim pra eu falar, sabe? Ela botou pressão pra falar e eu não tava preparado ainda, né? Então, assim, eu sei que às vezes nós queremos que o jovem faça coisas e nós queremos fazer coisas. Só que também tem uma maneira de falar, uma maneira de agir. Então, por exemplo, lógico, vão ter jovens diferentes, né? Vão ter jovens que vão lá, vão ser destemidos, falar, bom, beleza, pode ser, vamos lá. Né, o Gustavo é um deles. Ele mal chegou na mocidade e falei, vai lá. Eu fiz isso com ele, mas com jeito. Fiz com jeito. Ele pode falar aqui que eu fiz com jeito, não foi assim imposto, né? Você acha que foi? É verdade. Que lado da mesa que você tava? Oi? Que lado da mesa que você tava? Então. Pra mim é democracia, pra ele é opressão. Não é verdade? É verdade, tem razão. Pra você ver, né? Então. E essas coisas acontecem. A gente tem que ter muita jogo de cintura e de fala para não fazer com que a pessoa se sinta pressionada, né? E também que não se sinta subestimada, né? Então acho que é isso que acontece muito com o jovem às vezes. A gente quer sim trabalhar, a gente respeita a hierarquia do centro, a gente sabe o quanto vocês têm experiência naquilo que vocês fazem. A gente quer que vocês olhem pra gente e falem, pô, você pode fazer isso, mas eu posso te ajudar a fazer. Você não precisa assumir isso de uma forma assim, sem ajuda.
Lógico, isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se desenrola assim, você entrega na mão dela, ela faz e você não sabe. Isso aí são realmente pessoas assim extraordinárias. Tem como. Mas assim, mas a maioria é assim, você vai ter que trabalhar essa forma, tipo, ó, ele quer fazer parte. Vamos ouvir o que ele tem para falar. E vamos tentar fazer com que a minha vontade e essa vontade dele seja feita. Né? Então, a gente tem uma dirigente lá na mocidade que ela fez uma coisa excelente. Ela descentralizou, digamos assim, não vou dizer o poder, né? É uma forma de dizer, mas ela centralizou as dirigências, né? Então a gente tem um projeto lá, que é o da Brasilândia, que a mocidade vai na Brasilândia todo último sábado do mês para participar de um projeto lá chamado Brasa Jovem, que reúne jovens da Brasilândia, a gente faz atividades com eles, tanto espíritas quanto tipo de sociedade, de um monte de coisa assim, um bate-papo também com eles, tá? Atividade com eles. E ela falou assim, ó, Alan, preciso que você cuide agora dessa parte, porque eu não vou conseguir tomar conta de tudo isso, da mocidade e disso aqui. Toma conta disso agora. Então ela microgerenciou, né, e estava em contato comigo, obviamente, mas isso me gerou o quê? Um senso de responsabilidade. Eu preciso estar engajado e fazer para isso acontecer. E chamar jovens para participar disso. Então, eu acho que assim, tem que saber lidar com o jovem, para também não entregar muita coisa para ele, porque o jovem já é ansioso, sabe disso. Nós todos somos ansiosos, mas assim, o jovem é muito ansioso atualmente. Tem faculdade, está começando a vida profissional, quer viver também, porque ele acha que não está vivendo. Eu tinha muito esse problema também, porque não há problema nenhum você sair à noite com os amigos. Não há problema nenhum, sabe? Só que acho que tem que existir o equilíbrio e entender que só isso também não é o suficiente pra gente, sabe? Tem pessoas que acham que só sair, ir pra festa todo final de semana é suficiente, sabe? Era exatamente esse ponto que eu queria perguntar para vocês. Porque assim, falar de Jesus, falar de amor na casa espírita é fácil, do portão para dentro. Mas como que é viver numa época de faculdade, num mundo como hoje, onde você tem prazer a qualquer instante, em qualquer lugar, de uma maneira muito fácil? E aí quando você vai falar de Jesus, de amor, o cara fala, esse cara tá tomando alguma coisa, né? Como que é viver esse mundo na faculdade, ou no mundo profissional, no início de... Como que é colocar isso na prática? Tá, vou falar um pouquinho aqui, depois eu passo pro Gustavo, porque assim, eu tenho exemplos assim, muito claros, que não aconteceram comigo, tá? Mas que acontecem com pessoas que eu conheço. A minha namorada, né, faz biologia na USP. Ela conhece inúmeras pessoas, inúmeros jovens lá, que não ligam, que acham isso uma baboseira tremenda. Ela fica até chateada de ouvir essas coisas. Porque ela não pode, tipo, explorar isso com os jovens lá. Essa é outra amiga minha também, que é a dirigente da mocidade, né? A Isabela. Ela também, ela é física, né? E no meio que ela está, também, os físicos, muitos deles não acreditam. Não é? Eles são ateus, não, totalmente materialistas. Então, assim, qual que é o nosso papel quanto espíritas, né? É claro que não tem um termo, né? Acho que até o Gustavo falou um momento, não agora, mas em outras reuniões que a gente teve, que assim, a gente não precisa defender a nossa religião, né? A gente não precisa, a gente fez até uma palestra junto, eu e o Gustavo, que a gente falou sobre os sede perfeitos, né? E tem o Haroldo Dutra, conhece o Haroldo Dutra? Tem uma palestra dele muito interessante que ele fala também de sede perfeitos, que ele fala, o espiritismo não tá para criar, o espiritismo, o objetivo dele não é criar espíritas, é desenvolver seres humanos de bem. O que é ser um ser humano de bem? O que é ser um ser humano de bem? É olhar para o outro e falar, pô, esse cara tem que ser espírita que nem eu. Não é. Sabe? Não é. É olhar para ele e falar, ele também é um espírito que tem livre-arbítrio, que faz o que pode. E eu como espírita, tenho responsabilidade e dever, como eu sei, de compreender e de ter compaixão com isso. E sempre que puder ser exemplo como Jesus foi exemplo. Né? Então, assim, quando um amigo seu que não faz alguma coisa errada, você mostra para ele. Não precisa nem adverti-lo, né? Às vezes é até importante, mas mostra como você faz, sem realmente advertir. Seja você o instrumento de Deus, né? Seja você, pegue toda essa ensinamento de Jesus que ele deu pra gente e tenta se transformar nele um pouco. Sei que é difícil. Né? Então, na escola, eu também, né? Você vai sempre conviver com pessoas
que não estão, né, essa religião espiritismo é uma religião, comparado com as outras, né, evangélica, católica, que está em menor número, até porque é uma religião muito recente, né? Totalmente nova, né? Nasceu ontem. Então. Então, assim, mas eu sempre falava com meus amigos, eu tentava debater com eles assuntos, sem trazer muito, assim, às vezes acaba trazendo, né, algum assunto espírita mesmo, a encarnação, né, acaba falando, mas sempre trazer, tipo, Jesus, né? Jesus, acho que a forma melhor de a gente conseguir dar exemplo e falar com jovens ou com pessoas que não são não, né, é falar sobre Jesus, mas não com caráter de imposição. A gente não está aqui para catequizar ninguém, para doutrinar ninguém, né? A gente está aqui só para respeitar e amar o próximo. E amar o próximo, às vezes, é deixá-lo seguir a sua vida, o seu caminho. Entendeu? Mas sempre de uma maneira adequada e respeitosa. Nunca querer que ele, né? Tá jogando a semente, né? Jogar semente. Mesmo sem falar que você é espírita, né? Mas muitas vezes você consegue falar, nossa, pô, o Bruno o Alan é um cara legal, né? O Gustavo é um cara legal e a pessoa nem sabe que você é espírita. E aí quando ela descobre, ela fala, às vezes ela acaba se interessando mais do que se você é um chato que fica falando, você tem que ser espírita, você tem que, né, acreditar em Kardec, né? Exato. É o exemplo. Sem forçar a barra do outro. Você é espírita, você tem que dar o exemplo como espírita. Não adianta você querer ser espírita e falar para o outro, tem que fazer isso, aquilo. Não, se você não der o exemplo. Nós somos, a geração mais velha é o exemplo. E sem o exemplo, é que nem o pai ele fala o filho. Ele fala uma coisa, chega em casa e ele faz outra. O filho da poxa, você fez isso lá na rua, né? Então nós temos espíritas dentro de casa e fora da casa. Justamente. Já foi. Peraí, tem o microfone. Você deu o exemplo da sua namorada, né? Que ela faz biologia na USP, então a gente imagina que são pessoas, né? Da mesma cultura, ali e tal. E você tem que devagar, né? Ao tentar adentrar na doutrina ou falar alguma coisa, né? E vocês também fazem parte da comunidade da Brasilândia, né? São pessoas mais simples, né? Com menos cultura muitas vezes, outras estão ali por falta de opção. Como é que é lidar com esse pessoal da comunidade da Brasilândia? Eles são receptivos? Como é que vocês abordam a questão da doutrina? Como que vocês trabalham com eles? Então, acho que puxar primeiro pela Brasilândia que você comentou. Acho que em trabalhos de ação social, assim, tanto como na Brasilândia quanto eu cresci em outra casa. Vocês conhecem o Amigos do Bem? É um homem que nasceu em casa espírita e hoje acho que é a maior ONG brasileira. Isso, perseverança. E a gente vê que muitos dos assistidos, eles são, por exemplo, evangélicos. Acho que é o mais comum. Alguns são católicos, outros são evangélicos. E então, assim, doutrinar esse proselitismo não é algo que o espiritismo prega. Na verdade, é algo que a gente vai na contramão, porque você sair desse proselitismo de tentar fazer com que todo mundo se torne espírita de forma forçada, vence as barreiras do respeito do que aquela pessoa precisa, do que ela está pronta para receber. Só que tem uma coisa que é universal. Jesus é aquilo que ela falou. Não tem. Eu adoro conversar com os meus amigos judeus sobre Jesus, os evangélicos, os católicos, mesmo os ateus, a palavra de Jesus, ela é mais forte. Ela prevalece. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado de abordar questões cristãs sem embasamento espírita, sem trazer o espiritismo à reencarnação. Porque no fundo, a nossa evolução está pautada num aspecto moral. Então a gente não... O conhecimento sobre reencarnação e sobre as outras vivências, elas são complementares, elas ajudam a fazer a concepção desse conhecimento em nós. Mas a moral, ela é única, ela é sempre a mesma, e ela está fundada em Jesus. Então, tocando nele, não tem como errar. Aí você tinha perguntado dos jovens, desculpa, eu não lembro a pergunta perguntada dos jovens. Uma comparação, né? O pessoal da USP, digamos assim,
né? Um pessoal, digamos, com uma cultura um pouco mais acirrada, né? Não desmerecendo, pelo amor de Deus, o pessoal que mora em comunidade, né? Mas, assim, ali, você vê, é difícil a sua namorada abordar ela, com algumas pessoas, de repente, ela pode conversar, né? Até falar de Jesus, outras não, né? Que nem, por exemplo, os físicos, né? Que nem você pessoal, quem é ateu, aceita e acabou, né? Agora, a comunidade, a gente percebe que talvez pela carência, eles precisam mais da palavra, do amor, né? Embora muitos sejam evangélicos, católicos, tal. Então, assim, eu sei que não deve ser fácil vocês chegarem, né, e começarem a expor algo. Talvez vocês não direcionem exatamente para a doutrina espírita, vocês direcionam para o amor, para a caridade, né, para a empatia. Não, para empatia, né? Como que as pessoas devem se sentir, né? Então, assim, a comparação seria essa. É mais fácil levar para esse pessoal. Eles são receptivos com as mensagens que vocês levam? Então, né? Entendi agora. Não, acho que é muito fácil perceber isso, né? Porque como a gente vê até no Evangelho que existe esse desafio da riqueza, até o conhecimento acaba de alguma forma se tornando um tipo de posse. E quando a gente começa a acumular essas riquezas materiais, a gente às vezes acaba muitas vezes inflando esse ego e se prendendo nesse materialismo que cria uma barreira para que a palavra doutrinar, a palavra moral, chegue até nós, porque a gente constrói um ego, constrói uma moralidade baseada numa matéria ali que fecha e impede que esses novos conhecimentos entrem. Então a gente percebe, pelo menos nas rodas de conversa que a gente tem com o pessoal na comunidade, nossa, conversas de alto nível de discussão moral que a gente tem dificuldade de trazer para o nosso grupo até, né? É surpreendente mesmo. E um grupo grande de assistidos, né? E agora eu vejo, por exemplo, quando a gente chega em pontos acadêmicos, acho que é até legal ela comentar essa questão da Helena da USP, porque realmente você cria essa questão de eu sei que isso não é verdade, eu sei que tal coisa não existe. Essa barreira, ela é para muitos é um impeditivo de prosseguir, né? Muito maior. É que a realidade de uns é diferente da realidade do outro. Cada um forma a sua realidade. Eu acho que a realidade da brasileira é que eles estão mais pé no chão do que os outros que o pai e a mãe cuidam das coisas, né? Eles não têm aquela força ou aquele momento, não, eles têm que sair para batalhar o que é meu, ao passo que os outros. A maioria, o pai e a mãe é que provém. Quando eu faço eles não estão mais, são mais realistas da vida. Eu acho que eles absorvem mais a explanação do que os outros que já estão viajando lá por vários países, por várias carruagens, né? Cada um está pelo turno, outro pela bebida, outro. Ao passo que os outros ainda, a maioria é muito realista. Uma vez que um voluntário disse uma coisa que me tocou muito. Ele falou, tinha uma assistida que tava falando coisas lindas, e ele falou, meu Deus, eu quero ser como ela. E ele falou uma coisa de uma forma muito respeitosa que ele falou, aí tá o que ele disse dos pobres, o que Jesus disse dos pobres de espíritos, que não é uma pessoa de fato pobre, mas uma pessoa que tem a humildade de estar aberto a receber. E acho que é bem isso, dona Diva. Muito lindo. Na Brasilândia, temos local. É, rua. Não, você pode fazer que você. Faz você que você já tem. Daisy. Pense numa unidade de transformação geral. Atendimento de saúde, educação, assistência social, atendimento jurídico,
Não, eu entendo. Tá? Então, assim, então deixa eu mudar a pergunta. Como que eu vejo isso? Tá verdinho. Deixa eu ver aqui na ponta. Segura um pouco. Segura um pouco. Não, Ligou. obrigado. A gente sabe que, né, hoje nós não temos mais a necessidade, esqueci, né? Hoje nós não temos mais as necessidades, tá, dos efeitos físicos e tudo mais. Mas, se Jesus voltasse à Terra hoje, fora ser apedrejado novamente, né, ou crucificado, sei lá, como, né, para ele ser sentido ou ser reconhecido, alguma coisa assim, né? Como será que ele deveria agir? Será que ele deveria fazer os milagres? Os milagres, será que esses milagres, né, teriam o efeito hoje em dia como teve lá atrás, não para todos? Eu acho que é até mais forte hoje. Será? Até porque hoje tem uma divulgação muito maior de tudo. Qualquer coisa que acontece, tem uma divulgação nos 4 cantos. Tá. Eu acho que teria uma divulgação muito maior. Só você ver o tanto de youtuber que ela agrega, e tem 4 milhões de pessoas. É esse o que eu estou falando. Pessoas que não agregam nada. Como será que Jesus deveria agir para poder agregar? Porque não agregar nada hoje em dia tá fácil, né, gente? Desculpa, mas tem tanto, é tanto acéfalo que tem, é tanto cabeça, tá de bactéria retardada, que pelo amor do bom Senhor, né, gente? Não rola, né? Então, por isso que isso faz sentido, tá que você falou, né? Eles não falam nada e agregam uma quantidade gigante, tá, de seguidores, né? Como será que se Jesus viesse hoje, retornasse hoje, como será que ele deveria agir para poder agregar um número maior? Nossa, olha, eu acho que só de Jesus voltar. Pois é. Mas Então, dos jovens que tem menos gente acreditando. Na verdade, isso é o que eu vejo. Eu posso estar totalmente o número equivocada. de cristãos no mundo, de jovens com fé, está crescendo. E acima de tudo, eu estava conversando com um amigo meu católico, e ele estava conversando que existe um número muito grande no passado de jovens que eram católicos, por uma questão familiar, mas ele falou que ele vê muito mais valor nessa nova geração de jovens cristãos, porque esse meu amigo católico me explicou a fé raciocinada. E o que ele falou? Antes, eles eram católicos porque os pais eram, e eles só seguiam, propagavam, mas não englobavam Cristo em si. Aí o que ele falou foi assim, agora a gente tem pesquisas e dados dizendo as comunidades de jovens evangélicos, cristãos, estão crescendo na juventude, eles estão buscando entender, e não buscando entender para ter uma doutrina dogmática e seguir, mas eles estão buscando uma fé raciocinada que explique as questões que eles querem entender. Então, já estou feliz com a resposta. Então, já estou tranquila. Temos futuro. Deixa eu só aproveitar um pouquinho. Você falou do negócio de jovens cristãos, né? Amigo seu, católico. Então. Vocês, como um grupo de jovens, vocês fazem integração com jovens evangélicos, grupos de jovens evangélicos, grupos de jovens católicos? Fala você que ele tá mais. Acho que você faz mais. Né? O quê? Ser mais agregado. É que quando a gente Não, é que o Gustavo fala muito, cara. Quando a gente foi tentar entender essa questão para trazer para a mocidade espírita, poxa, a gente vê os números de jovens evangélicos crescendo de forma muito rápida. E aí, o meu curioso, meu empírico, eu fui tentar entender o que eles faziam que dava tão certo, né? E eu fui visitar algumas reuniões de igrejas evangélicas, igrejas católicas de jovens para entender o que eles faziam. E é realmente muito legal ver. Eu tenho um amigo cristão, católico também, que ele diz: eu acho muito lindo como Deus ama tanta gente que ele fez uma religião para que cada um, na sua forma de evolução, consiga ver Jesus e não, independente do seu grau evolutivo, consiga receber sem perder a oportunidade. E assim, quando o Selim falou, mas e agora essa nova geração, com as festas e tudo mais, como é que fica? A gente tem muito essa ideia de diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Na minha faculdade eu não encontrei nenhum espírita ainda. Então, na faculdade eu não tenho a oportunidade de estar ali com pessoas que tem tudo da ideia de reencarnacionista. Mas a oportunidade de conviver com judeus que entendem reencarnação e mediunidade, ou com evangélicos e católicos que entendem a moral cristã,
eu acho que essas pessoas nos ajudam a crescer e a gente também ajuda eles. Então a gente compactuar com essas pessoas, esses ciclos de convívio que nos elevam, nos ajudam muito a crescer. Então sim, eu busco muito, tipo, a gente tem muito essa ideia de encontrar essas pessoas, não à toa. A gente foi fazer uma trilha de aniversário de um amigo nosso e a gente ficou conversando com algumas meninas que eram Islâmicas, né? islâmicas e vendo como muitas coisas se assimilavam. Integração disso, né? É, Desses conceitos, né? Desse pensamento, né? Para que leva num lugar só, né? Não tem então, isso que você falou é uma grandíssima ideia, né? Mas a gente nunca pensou em fazer isso, integração entre diferentes religiões, né? A gente nunca pensou, né? Eles juntam os jovens de todas as religiões cristãs e Isso é fantástico. E é um grupo muito rico. Porque o que mais me surpreendeu lá foi que eu vi jovens de religiões. Os seus padres, pastores dizem que o outro vai para o inferno e eles chegam lá e cada semana é alguém de uma religião cristã diferente que vai fazer o culto. E vai fazer com a sua diversidade, vai fazer com a sua interpretação. E abre a mente, né? O respeito me surpreendeu. Pensar, nossa, a gente vai conseguir respeitar todas as religiões. E é isso. Não vai ser o espiritismo a religião do futuro, mas essa ideia cristã vai ser o amor das religiões. O amor, exatamente, Vai o se amor. respeitar, vai se amar. Que todas levam, né, ao mesmo local, né? Eu fiz até um comentário desses aqui do Pai Nosso, né? O Pai Nosso, né, ele acaba sendo universal, mas ele é falado, digamos, no espiritismo, no catolicismo, né, na igreja, no evangelho, na própria doutrina evangélica, que nós tivemos num culto semana passada, né, de falecimento de uma amiga nossa, e ela era evangélica. E o pastor fez um culto fantástico. Eu achei muito parecido com o nosso. E por fim rezou o Pai Nosso, como nós rezamos. Essa palestra que ele comentou do Sede Perfeitos do Haroldo, ele conta que Gandhi estava em Londres e um repórter, num evento, e uma das pessoas fez uma pergunta um tanto quanto assim, capciosa. Perguntou para Gandhi assim, como que faz para aumentar o número de cristãos na Índia? Né? Gandhi olhou para ele e falou assim, olha, eu acho que para aumentar o número de cristãos, ele perguntou, porque a igreja precisava fazer. Ele falou assim, viver como cristão eu acho que é o primeiro passo. Ele falou assim, viver como cristão é o primeiro passo. Ou seja, a pessoa está, como faz para aumentar? Ele falou, nem vocês agem da maneira de Jesus, vai querer aumentar. Tipo, para quê? Então assim, tudo que a gente está falando do Islã, se você pegar lá no livro deles, aparece mais o nome de Maria do que de Jesus. Né? Se você olhar tudo isso e colocar no liquidificador e peneirar, vai sair amor. É isso. No fundo, todas as religiões conhecem Jesus por outros nomes. Exato. Fazer uma pergunta, mas fiquem à vontade em me contradizer, né? Eu vou colocar só uma percepção minha, né? Foi bacana vocês falarem das religiões, né? E assim, o espiritismo eu conheço há 6 anos, então já conheci adulto, né? E aí o que eu percebo assim? Aí a minha percepção é que eu aceito a crítica de volta aí ao ensinamento. Que assim, nas outras religiões, o que eu vejo que faz bastante diferença, né? No católico, no evangélico, eu fui um pouquinho ali, um pouquinho ali, já fui até em budismo, então eu fui um pouquinho em cada ali, né? E aí o que eu percebi que faz bastante diferença para eu quando era, né, adolescente, jovem adulto ali, é a questão do amigo, né? Você ir junto com um amigo. É um amigo que normalmente te leva, né? Dificilmente a pessoa passa na frente da igreja e entra. Né? Normalmente é uma pessoa que estava lá dentro, que você conhece e te leva, né? Então é o amigo que te leva normalmente. Você vê que em qualquer coisa, né? Não só na religião, mas numa arte marcial. O cara quer fazer um curso de uma tecnologia nova, dificilmente a pessoa... Tem gente que começa sozinho, mas o normal é puxar um amigo, né? Então acho que esse negócio da amizade é muito importante para o jovem, né? E aí onde que está a minha crítica em cima da minha percepção, né? Por exemplo, a gente consegue ver que quando a pessoa vai da igreja evangélica, o amigo chama. E o que é legal, o amigo se posiciona como evangélico.
dentro e fora da igreja. Ele se posiciona, não, eu sou evangélico. E aí, como quem está em volta dele percebe isso, se quiser saber um pouquinho mais, pergunta, porque ele é próximo. Pô, mas como que é lá na igreja? Como é que funciona isso? Ou na católica, ou qualquer outra. Aí o que eu percebo assim do jovem espírita lá? Que dificilmente o jovem espírita, ele se posiciona como espírita. Né? Eu sou espírita, né? É difícil. Eu não sou jovem. Não, até o adulto é difícil, né? É uma crítica até que geral. Eu percebo que só os mais velhos normalmente se posicionam, mas quem começou, dificilmente, né? Então, o que eu percebo que nas outras religiões isso já é normal, a pessoa já bate no peito. Eu sou católico, eu sou da Umbanda, eu sou do budismo, eu sou, né? Agora, o espírita não bate no peito falando eu sou espírita, né? Por que eu percebi isso? Que eu, quando comecei a me posicionar como espírita, eu percebi que aos poucos as pessoas estão me procurando, pessoas que não são espíritas, né? Falou, mas como é que é lá no espiritismo que você vai? Mas como é que é? Por quê? Porque é meu amigo, porque é próximo. Então eu percebo que quando a gente se posiciona, a gente atrai o pessoal, né? Aí por isso que eu falo assim, é uma crítica minha. Vocês acham que se a gente incentivar pessoas a se posicionarem como espírita, talvez isso... Ou já se posiciona e eu que não estou vendo, né? Também tem, por isso que eu falo bastante aqui. Pode ser que já está se posicionando e eu não estou vendo. Mas nesses 5, 6 anos que eu estou na prática, né, eu não vejo as pessoas se posicionando, é muito difícil. E eu acho que isso que ia trazer mais jovens, mais pessoas, de qualquer idade, né? Eu mesmo acho que eu já converti umas duas pessoas semana passada aí. Eu acho assim, com vocês a palavra aí. Eu acho que... Depois a gente encerra. Não, acabou. Eu acho que tem sentido o que você falou, assim. Mas é para pensar o seguinte, o que identifica nós como espíritas? Não tem nada que identifique a gente como espírita. Né? Não tem uma medalhinha? O católico tem a cruz. O católico tem a cruz, né? Mas o evangélico também. Tem evangélicos que usam. Cruz também, crucifixo, Mas, por exemplo, eu conheço evangélicos... O evangélico é mais a Bíblia. Então, é a Bíblia, mas também evangélicos eu conheço a congregação cristã. É o terno, né? É o terno, não usa barba, as mulheres usam saia, né? Congregação cristã, não estou dizendo que são que todos. tem umas igrejas mais... mais e menos... mais mais atualizadas. Todas as vertentes. Do evangelho. Mais ripadas. Exato. Então, assim, espiritismo realmente não tem nada que, assim... o que eu tenho, no máximo, é uma camiseta aqui, Allan Kardec. Pode ser você, mas quem não conhece, né? Vai pensar que eu sou jogador de futebol. Então, assim, não tem nada. Eu acho que, assim, a gente não tem que se preocupar, como eu falei. Eu acho que você não tem que se preocupar em falar que você é espírito. Você tem que se preocupar em falar que você é um homem de bem. Que você quer o bem. Você quer valores. Poxa, eu acho que eu vou discordar. Porque eu acho que como o Gutenberg falou, é Gutenberg, né? Isso. Eu tenho visto muito exatamente isso, e eu não lembro que livro foi, tentando lembrar desde que você falou. Que era um livro que falava exatamente isso. Eu vou usar a palavra proselitismo, mas cuidado com o proselitismo quando vocês forem falar sobre o espiritismo. Porque vocês não podem deixar de falar. Vocês devem levar para o mundo a palavra do espiritismo e falar que vocês são vestir no peito, essa camisa de Jesus e do reformador mesmo, do consolador, que vai falar, essa é a nova forma. E Gutenberg, no passado eu comecei a conviver muito com amigos judeus. Eles sabem que eu era judeu sem querer, e eu fiquei no grupo deles um tempão. Bom, Cristo era judeu, Jesus era judeu. E era muito legal, porque o depois é muito parecido. Eles falam que parte da Kabbalah é o que a gente estuda no Espiritismo. Eles têm reencarnação, eles têm mediunidade, eles têm comunicação com os livros. Tem tudo isso. Eles só não acreditam em Jesus, mas até a moral é igual. É muito legal. E eu comecei a ver que eles tinham esse orgulho de falar: eu sou judeu. E eu via falar com eles porque eu tinha alguma curiosidade de saber como é que era. E eu vejo que, igual ela falou, a gente não tem símbolos. Agora as religiões atualmente não tem símbolo para identificar. Mas você sabe quem é católico, quem é evangélico, quem é da congregação, quem é da batista, porque eles falam. Por que a gente não fala? E sempre que a gente fala, a gente traz pessoas para casa. E acho que isso tem que ser um caminho de sublimação do espiritismo. Acho que a gente não sofreu muita perseguição. Acho que a fala do Alan, assim, o importante é ser cristão, né? Entendi. Através das suas ações, independente de qual vertente que você é. Mas posso só te interromper? Mas eu acho que a gente deve divulgar seu espiritismo. Eu, até pouco tempo, eu não
não me sentia confortável em falar, porque parecia que afastava. Mas é só nosso Mas agora eu falo, eu sou espírita. Gosta de mim, eu não gosto, paciência. A minha amiga, ela é evangélica, ela falou assim, você conhece mais da palavra do que pessoas que são evangélicas como eu. Mas eu Não, percebo, porque é igual, as pessoas não percebem que é igual. mas eu percebo discriminação. É. Muitas vezes. Principalmente aquele que é católico, acirrado. Eles perguntam se você fala com morto. Oi? Eles perguntam se você fala com morto. Não chego nesse ponto, mas depende da pessoa. Eu não estou fazendo uma análise geral. Sim, mas existe. Mas tem pessoas que não espírita. Mas eu acredito que isso daí, eles ligam o espiritismo a Umbanda. Sim, ele não entende o espiritismo de mesa branca como a Umbanda. Você fala assim, espírita, assim, que centro lá eles fazem? E batuque. Tem batuque, não sei o quê. Mas é negócio da esquina lá. Essa distinção. Mas aí cabe a gente explicar a diferença do Eu não estou falando aqui, gente. Eu estou falando pessoalmente. Não, mas as pessoas quando me perguntam, você é espírita? Eu falei, eu sou espírita, não sou espiritualista. Aí eles ficam olhando, é o modo de você já ir divulgando o negócio e já falando. Eu nunca aconteceu, mas eu já ouvi muita gente falando. Mas já me perguntaram de monte. Eu explico. Os cristãos foram perseguidos, eles tinham que desenhar o peixe lá para falar. E não é por isso que eles deixaram de ser cristãos ou de falar. A nossa perseguição é muito pequena. Exato. Hoje em dia. A nossa vai fazer deixar de falar com a gente. Exato. Mas olha exemplo. Talvez seja até bom para que a pessoa se repense e que é uma libertação para a gente. Gustavo, lá o pessoal era perseguido, morto, mas se firmavam. Aqui a gente não é morto, não é nada, a gente já nem fala. Aqui não follow, seguir a gente no Instagram. A gente fala com medo de Na primeira ameaça, ficar mal falado. Por ficar com medo de ficar mal falado, a gente não... E até o contrário. As pessoas, igual o Gutenberg falou, as pessoas encontram a gente depois, não só, você conhece a figura do bom cristão, mas você conhece ali uma religião diferente da que ele já conheceu. Aquele tem um bom cristão batista, ali tem um bom cristão da congregação, e essa daqui eu já conheci, mas não identifiquei. E se aquele ali, aquela pessoa legal, aquela pessoa espírita, que espiritismo? E a pessoa vem perguntar, posso conhecer um dia o seu culto? Como é que chama? Você vai no passe? O que faz? Mas as pessoas se interessam em, no fundo, tá aí a missão da geração nova. A gente tem que ter esse orgulho de ser bons cristãos, de falar do conhecimento. Só um detalhe. Vamos encerrar que eles têm. Hoje eles não vão fazer nada à tarde, 5h30, o que vocês têm mesmo? Mocidade, né? Sábado, 5h30 da tarde. O papo tá muito bom aqui, mas a gente precisa encerrar agora. Eles têm compromisso. E a gente deixa aqui para uma parte 2 na próxima vez. Beleza, legal. Só para finalizar, que eu não falei o que o Gutenberg falou, assim, que nós não temos que ter medo de falar que somos espíritas. Mas não há necessidade de chegar e falar, sou espírita, chegar assim, ó, gente, sou espírita. Entendeu? Você pode muito bem, alguém te perguntar. Chega na roda. Qual sua religião? Você fala, você bate no peito com orgulho que você é espírita. Entendeu? Mas você não precisa indicar pra ninguém que você é. Entendeu? Esse é o meu ponto. Né? Tem que ter orgulho de ser. Na hora de perguntar, fala. Isso, fala. Não fica com Me medo. convida, ó, quer conhecer? Entendeu? É isso. Ou usar uma camiseta. Perfeito. Perfeito. É uma oportunidade. Muito legal a participação de vocês aqui. A gente ficou muito feliz. Eu acho que foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Não, foi proveitoso demais. Olha, eu assisti tudo, eu tava Vocês de tenham casa. gostado. E voltem. E eu espero que isso seja um ponto de partida para nossa casa, que a gente está... Eu acho que a gente está bem atrasado nessa parte com relação a mocidade, juventude. A gente não tem. Eu vejo umas crianças aí. Só um detalhe. Na última reunião que nós fizemos lá no Vicente Rodrigues, vocês comentaram que dentro da mocidade vocês também têm palestrantes, né? Para fazer palestra nas casas e tal. Para a gente contratar vocês. Colocou lá. Sim, pode falar comigo. Tá, porque assim, a gente sempre faz uns eventos aqui e sempre com palestrante. Então, vamos tentar fomentar isso. Perfeito. Vocês poderiam fazer uma oração de encerramento para a gente. Gustavo. Uma oração muito boa. Essa eu posso fazer. Eu trouxe uma porta-voz aqui. Aqui ele fala. Hã? Eu faço, deixa eu falar. Então vamos fechar nossos olhos, manter o pensamento em Jesus, nosso Mestre.
Que a gente possa, então, aproveitar todos esses fluidos, todas essas ideias que discutimos aqui, que possamos levar até nossas casas, as pessoas que nós convivemos, que nós possamos sempre ser instrumento da vontade de Jesus, que sejamos sempre exemplo onde quer que nós formos, que a gente possa sempre estar em comunhão com Deus, com Jesus Cristo. A gente possa ter um ótimo finzinho de sábado, metade de sábado, e um ótimo domingo, e que também nossa semana seja muito abençoada. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada.